como eu falei, agora nesse terceiro bloco, professor Kleber Cavassa Campos. Ele, olha, professor geografia, mestrado em hidrogeologia, recursos naturais, especialista em gestão ambiental e recursos no setor energético. E hoje nós vamos falar o quê? Satélites naturais e artificiais. Ô Kleber, satisfação, hein? Obrigado, doutor João, por esse convite, mais esse convite para falar de um tema tão interessante, satélites naturais e artificiais. E eu aproveito aqui para lembrar aos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo, que agora, dia 12 de março, sexta-feira, temos a lua cheia. Lua cheia? Lua cheia. A lua é um satélite. É um satélite. É um satélite. E já coloca o satélite natural. Ô Kleber, então vamos lá. Como é que a gente poderia falar os satélites naturais e os satélites artificiais? Como é que se, assim, programa colocar um satélite artificial eu vou até fazer uma colocação assim, para que não haja, ele entre numa mesma órbita de outro artificial. E os naturais também. Como é que você colocaria isso? Doutor João, eu vou aproveitar a oportunidade que está sendo me dada para falar sobre esse assunto, porque é para dizer, não existe um programa que fale de uma forma prática sobre satélite natural e artificial, é difícil encontrar. Então, antes de responder isso, eu gostaria só de trazer algumas informações para que as pessoas entendam de forma clara do que se trata satélite natural e artificial. Primeiro, tudo que está perdido pelo espaço, vou usar esse termo, na realidade não é perdido, nós chamamos de corpos celestes. Sim. Então, dentre os corpos temos cometa, meteoro, planeta, satélite natural e artificial, poeira cósmica, estrelas, uma infinidade de corpos, de objetos que ali estão, sejam naturais ou artificiais. Sim. E para cada um desses nomes que eu utilizei, cometa, meteoro, existe uma diferença. O meteoro é uma rocha. O cometa, geralmente, ele é gasoso. Gasoso. Aí eu tenho meteorito e asteroide. Tem uma diferença. O asteroide, geralmente, não entra na atmosfera da Terra. O meteoro entra, estrela cadente. Então, para cada nome que a gente vai adotando, eu tenho o quê? Uma característica específica. Isso também faz parte do lixo, vamos dizer assim, do cosmos? O lixo espacial, que é algo muito importante, e já existe estudo, a gente chama também de corpo celeste. Chama de corpo celeste? Chama, são corpos, e é recente, que foi incluído dentro dos corpos celestes. Então, quando eu falo de corpo celeste, eu estou falando daquilo que é natural e artificial. Dos artificiais eu tenho o quê? Satélite em operação e satélite inoperante. Eu tenho, inclusive, um parafuso, que muitas vezes, num reparo de um satélite, escapou e ficou lá, orbitando, ou melhor, ficou flutuando, digamos assim, no espaço perdido. Porque ali não tem como ele cair, não tem para onde cair. Não tem como cair por uma questão de leis da física, né? Leis da física. Exato. Então, quando a gente fala de satélite natural e artificial, algo que há em comum entre os dois é o seguinte: eles orbitam muitas vezes, ou existe um trajeto pré-determinado. Então, quando eu falo de satélite natural, acabei de falar da Lua, né? A Lua orbita. Orbita quer dizer o quê? Ela tem um trajeto ao redor da Terra. Ela tem um trajeto ao redor da Terra. Quando eu vou para Saturno, tem lá as luas de Saturno, que são satélites de Saturno. Júpiter também é a mesma coisa. O que eu tenho? São satélites que orbitam ao redor daquele planeta maior. E elas, assim, elas orbitam-se obedecendo uma lei natural do universo? Orbitam obedecendo uma lei natural do universo. E o curioso é o seguinte: quando a gente lê um pouco sobre satélite, a sensação que a gente tem, falando de satélite natural, não estou falando do satélite artificial, GPS, nada disso. A sensação que a gente tem é que é a relação mãe e filho. A mãe sempre vai ser a mãe do filho. Então, por mais que o filho tenha ido embora morar num local distante, ele, em algum momento, o filho, filha, né, sempre está orbitando ao redor da mãe, dos pais. E no caso do satélite, existe também essa relação umbilical. Ele sempre está orbitando um determinado planeta. Existe até uma teoria que diz que um dia a Lua já fez parte da Terra, mas houve um asteroide muito grande que bateu na Terra, arrancou um pedaço e esse pedaço tornou-se a Lua, que
flutua, que orbita ao redor da Terra. Agora, todos os satélites um dia já fizeram parte, já foram parte, um pedaço do planeta? Não. Eu tenho situações nas quais um satélite, vamos imaginar, um pedaço de uma rocha, por uma condição muito específica, entra na órbita, no campo gravitacional daquele planeta. Naquele raio. Naquele raio, isso. E acaba eternamente, o quê? Girando, Orbitando ao redor do planeta. Orbitando ao redor do planeta. Isso é um satélite. Então, um satélite natural, ele sempre vai ter uma relação com quem? Com um planeta. Sim. Que tipo de relação? Ele vai orbitar ao redor desse planeta. E esse orbitar está relacionado com o quê? Com a gravidade. Com gravidade. É uma troca gravitacional que existe entre esse corpo celeste chamado Lua, por exemplo, e a Terra, que faz com que haja, que puxe, repila, né? Empurre e ao mesmo tempo isso aí atraia. faz parte de uma engenharia celeste. É engenharia celeste. O hálito de Deus. É o hálito de Deus soprando aí. É o hálito de Deus, hein? Que está aí soprando. Agora, o Kleber, assim, o satélite artificial. Então eu falei o seguinte: como planejar e por quê? E o cálculo dele ficar orbitando aí no caso da Terra, claro, e também de outros, que às vezes eles projetam para outros planetas. Tem, assim, uma engenharia mecânica muito grande para que isso possa consolidar e vamos dizer assim, esse orbitar aí não colida com alguma coisa, algum conflito, ou também deixa de existir. Quando a gente fala de satélite artificial, existe uma física muito profunda para que você consiga estabelecer... Física é uma matemática, né? Matemática, para que você consiga estabelecer qual é a órbita que esse satélite vai utilizar. Órbita seria o quê? Seria qual o caminho? Qual a velocidade? Porque tem satélite, por exemplo, digamos que estamos em Atibaia, tem satélite que acabou de passar, estamos em Bragança, tem satélite que acabou de passar agora em Bragança, depois de quanto tempo que ele vai passar outra vez? É isso que eu queria. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, eu não vou conseguir dizer depois de quanto tempo, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com um satélite que mapeia desflorestamento, né? Áreas que são desflorestadas, né? Como que eu sei que a área foi desflorestada? Ora, porque ele passa de tempos em tempos sobre aquela área. E a cada vez que ele passa, ele capta uma imagem mostrando se houve desmatamento ou não. Mas isso é estabelecido na hora que eu lanço o satélite. Isso é estabelecido na hora que eu confecciono, na hora que a engenharia monta aquele satélite. Para que é que eu quero esse satélite? Eu quero para mensurar o quê? Desmatamento? Eu quero um satélite para mensurar condições climáticas sobre o Oceano Atlântico? Eu quero satélite para ver massa, as nuvens se movimentando, fumaça queimada? Eu quero um satélite GPS? Tem um satélite do Global Position System, né? Que é o GPS que é o aparelho que capta sinal desse sistema e nos diz em tempo real onde que nós estamos. Todo mundo utiliza hoje GPS no celular, no carro. Tudo é de um satélite. E é satélite, é um conjunto de satélite que fica orbitando ao redor da Terra, como se fosse um monte de mosquito ao redor do bolo, mas são órbitas já pré-determinadas, né? E você, com aparelho receptor, consegue captar no mínimo sinal de 3 e te dá com exatidão onde você está. Tem um pequeno erro. Um detalhe. Fora. Um satélite não bate no outro satélite. Por quê? Eu já pré-determino qual a órbita, qual o caminho e qual a distância em relação à Terra. Então, eu posso ter satélite girando na mesma órbita, só que a distância em relação à Terra é diferente. Sim. Ou eu também posso fazer uma jogada. Eu posso colocar um ângulo entre eles, mesmo que eles estejam na mesma órbita. Um está, por exemplo, quando o relógio está marcando meio-dia e o outro quando está marcando meio-dia e 5, de modo que eles estejam na mesma órbita, mas não se encontrem e na mesma velocidade. Então eu posso trabalhar de várias formas. O que vem acontecendo, e é pouco relatado, é o quê? O lixo espacial. O lixo espacial não tem órbita e você não tem controle algum dele. Aí sim, eu tenho um problema de choque de lixo espacial com satélite. E isso causa grandes estragos. Danos. Agora,
Por exemplo, o funcionamento de um satélite, por quanto tempo ele pode funcionar? Ou é ad eterno, ele recebe energia solar para funcionar? Como é que funciona isso? Segunda coisa, hoje, quanto você pode imaginar assim, quantos satélites existem e se tem possibilidade de chegar até, tem números determinados? Olha, doutor João, começando pelo final, eu não faço a mínima ideia de quantos satélites existem. Não. Existe o sistema norte-americano, estadunidense, né, que é o GPS. Depois tem um sistema europeu, tem um sistema chinês. Então, só aí, para georreferenciar, para nos referenciarmos na Terra, já são muitos satélites. Depois tem os satélites climatológicos, relacionados a questões meteorológicas. Tem satélites bélicos. Tem satélites que são lançados para, digamos assim, olhar o cosmos. Então, é uma imensidão de satélite que eu não consigo dizer quantos satélites que nós temos ao redor da Terra. Eu sei que a quantidade de lixo espacial é muito grande. Agora, como uma nave espacial ela atinge a estratosfera, tem possibilidade de atrapalhar o funcionamento de satélites? Como que é? Uma nave com astronauta para estudos, vai também orbitar a Terra. Sim. Tem possibilidade de, vamos dizer, prejudicar o funcionamento, a órbita de outros satélites? Não, porque quando você lança uma nave, né? Sim. Você já lança uma nave numa determinada órbita. Acima um pouco, numa determinada velocidade, para evitar exatamente isso, evitar com que ocorra interferência, né? Sim. Evitar isso, porque se você, ao lançar uma nave, gerar uma interferência, por exemplo, o impacto vai ser tanto na nave quanto no satélite. E a nave muitas vezes não pode nem passar próxima a um satélite para evitar também interferências magnéticas. Então tem todo um estudo, um cálculo muito preciso para que você lance a nave, tripulada ou não, de modo que ela não afete um satélite que esteja em operação. Agora, a questão é o lixo hospitalar, o lixo espacial. Aí sim, isso é um problema porque eu não tenho como saber onde estão esses lixos. E não tem como também te extirpar isso. Não, tá ali. O senhor havia perguntado, né, se é possível reparar satélite, a questão da vida útil, né? Isso. Geralmente o satélite, a gente pode pensar até em telescópio, que está... Porque quando a gente fala do Hubble, é um telescópio. Mas ele não é simplesmente uma luneta que está aí. Não, é um telescópio que está embarcado no satélite. Na realidade, o satélite seria um meio de transporte para diversas finalidades. Sim. Seria um carro que carrega diversas pessoas, cada pessoa com conhecimento. Então, o satélite ele tem embarcado um telescópio, Hubble. Ele pode ter o quê? Ele pode ter lentes que vão fazendo a varredura sobre a superfície da Terra e me trazendo informações meteorológicas, uma infinidade de coisas. Se eu conseguir casar todas num único satélite. E para cada um desses itens que eu coloco no satélite, eu terei sim uma vida útil, não é infinitamente. Não é infinitamente. Não é infinitamente, eu tenho uma vida útil. E a depender da distância que esse satélite que carrega esse instrumento, por exemplo, o Hubble, a depender da distância que ele estiver da Terra, eu não consigo, com uma nave tripulada, ir até aquele local para fazer um reparo. Fica inviável por conta da distância. Sim. Então, tudo vai depender da distância, do custo-benefício. Muitas vezes é melhor deixar aquele satélite e lançar um outro, porque o custo é muito elevado para se fazer um reparo de um satélite no espaço. Apesar do satélite ter um custo absurdo, astronômico, né? O reparo é muito complexo, não é fácil. Agora, tem normas assim internacionais para lançamento de satélites artificiais? Como é que isso funciona? Por exemplo, o Brasil pode lançar o satélite sem ter contatos com outros países também que lançam para ter órbitas próprias? Existe o direito espacial. É isso. Existe o direito espacial, né? E o direito internacional. É isso. O direito espacial ele é internacional. E assim como o Brasil é signatário de vários tratados, né?
Por exemplo, Tratado de Direitos Humanos, o Brasil é signatário. Tem país que não é? Sim, tem país que não é. E aí é a mesma coisa. Eu tenho vários países que são signatários desses tratados internacionais que tratam a respeito de direito espacial. Direito espacial é exatamente o quê? O que vai determinar como é que eu vou fazer para lançar um satélite, em que órbita que eu tenho... não sei se o senhor chegou a ouvir, lembra do CIVAM, projeto CIVAM? Sim, são satélites CIVAM, também. isso. E aqueles satélites, eles estão em determinadas órbitas que estavam vagas, que eu posso pôr para orbitar, a determinada distância da Terra. Mas como que eu faço isso? Eu, da minha cabeça, decido? Não. Tem um tratado, e esse tratado toma como base direito internacional espacial. E ali eu consigo me encaixar e saber onde, como e quando que eu vou lançar esse satélite de modo a não afetar o restante. Mas agora, doutor João, é sempre assim, tem esses tratados, tem o direito. Mas a gente sabe de satélite espião. São famosos os filmes sobre satélites espiões, né? Então, será que esses satélites, eles também obedecem o direito espacial? Ou eu digo que vou lançar um determinado satélite com umas tecnologias embarcadas e ali coloco uma tecnologia que eu não especifiquei. Então... passa a ser espião mesmo. Passa a ser espião. Nessa regra, existem algumas exceções. Agora, escuta bem. Na guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos retirou, agora recente, a inteligência artificial para a Ucrânia, orientando aí quando o exército russo, onde ele ia atacar isso tudo. Isso aí tem também uma participação de satélites artificiais? Tem, porque o satélite artificial, ele mostra essa movimentação. Você tem vários tipos de satélites, né? E você tem estou tentando lembrar até o nome de um filme, aí é ficção científica, que eu acredito que já até deixou de ser ficção. Acho que é Inimigo do Estado, não me recordo. E ali naquele filme mostrava eles Eles manipulando o satélite, a órbita. Não dá para fazer isso, porque uma vez que o satélite está numa órbita, você não consegue fazer com que ele volte, não dá para fazer isso. Mas você consegue, por exemplo, por meio de satélites espiões, né, determinar uma velocidade bem elevada, de modo que ele passe por várias vezes num ponto mais conflituoso, ou então um satélite que foi lançado para fins meteorológicos, ele está embarcado com uma tecnologia que te dá um grau elevadíssimo de visualização do que está ocorrendo na superfície terrestre. Verdade. E num momento de um conflito bélico, né, ele acaba favorecendo um dos lados. Então, é possível? Não. Existe isso. Existe. Agora, dos satélites artificiais, naturais, escuta bem, esses satélites, vou te fazer uma colocação aqui, que aí, vamos dizer, uma história nisso, pode ser nem ser verídica, que os satélites são oriundos de um planeta, como a Lua oriunda da Terra. Em determinado momento, a Terra se movimentou e acabou saindo aí um outro tipo de planeta, mas não era planeta, e é um satélite. E outros também planetas. Então, existe isso aí, essa história dos satélites ter originado do planeta onde ele orbita hoje? Sim, o caso da Lua é um caso clássico. Existe uma teoria, eu digo teoria porque ainda tem alguns pontos a serem confirmados, que afirma que a Lua já foi Terra. Como assim? Isso. Ela era um pedaço da Terra e em algum momento da formação da Terra, lembrando que a Terra começou a se formar há 5 bilhões de anos. E a Terra, o processo de formação da Terra foi concluído há 4,5 bilhões. Durante esse processo aí de formação, houve um impacto de um meteoro na Terra e com isso um pedaço da Terra se despregou e entrou em órbita ao redor da Terra, gerando o que a gente conhece por Lua. Então a Lua um dia já foi Terra, é um pedaço da Terra. É o caso da mãe com o filho. A mãe é a Terra e o filho é a Lua, seria isso. Mantém essa relação. Em outros planetas ainda não se sabe
se há casos assim. Mas na Lua, a Terra e a Lua, existe uma forte evidência que indica que a Lua já foi um pedaço da Terra. E é consequência do quê? De um impacto de um meteoro. De um meteoro. De um meteoro que se chocou contra a Terra e deslocou um pedaço, gerando então a Lua. Existem alguns outros estudos que vêm sendo feitos também, eu acho que não é para Saturno que tem os anéis, acho que para Júpiter, que também se pressupõe que algumas das luas de Júpiter, né, elas são consequências de choque de meteoro. Mas aí, como já está muito distante, é simplesmente teoria, é por meio de uma área da ciência chamada planetologia comparada. Observa-se o que acontece aqui e tenta replicar em outro ponto. Então existe isso, e para a Lua para Lua e Terra isso é bem concreto, existe muito estudo a respeito disso. Bom, professor Kleber... Eu só queria, para finalizar, todos nós aqui, eu vou olhar bem aí para a câmera, todos nós temos condições de ver satélite artificial, inclusive lixo hospitalar, não, lixo espacial. Que momento? O melhor momento é quando o Sol está se pondo. À tardezinha. À tardezinha, você olha para o céu, aí de repente aparece um ponto do nada e parece que ele está fazendo um zigue-zague. Muitas vezes, aí você fica observando, dá um reflexo mais forte e diminui aquele reflexo. Nesse momento, por que é fácil enxergar satélite orbitando a Terra e lixo espacial? Porque o Sol está se pondo e a posição do Sol propicia o quê? Reflexo. Então, todos aqueles que, na sexta-feira, que vai ser possível ver a Lua cheia, satélite natural, se olharem fixamente para o céu, atentamente, vão observar um outro ponto se movimentando e você vai achar que é OVNI, disco voador, mas não é. São o quê? São satélites artificiais que estão orbitando ao redor da Terra, e aí você vai ter uma noção de que existem vários, são muitos, e lixo espacial. E lixo também, mas você pode, assim, distinguir um do outro? Dá para distinguir, porque geralmente o satélite artificial, quando você olha nesse momento que eu estou mencionando, ele vai ter um percurso mais retilíneo. E quando se trata de lixo... espacial, você vai perceber que o percurso não é tão retilíneo, parece que ele faz zigue-zague, ele muda, ele faz algumas curvas. Sim. Então isso dá para distinguir bem se é um satélite artificial ou um lixo espacial. Olha aí, professor Kleber. Agora, Kleber, antigamente as pessoas, e tem históricos isso, gostavam muito de olhar assim para o céu e ficar contemplando, etc., fazia até, conseguia até ver constelações, etc. Isso se perdeu um pouco. Porque as pessoas realmente muito atribuladas, etc., não olham para o céu, ou essa, vamos dizer assim, essa atmosfera mais com uma questão aí de até mais tóxica, vamos dizer assim, poeiras, etc., evita isso ou não? É só porque a pessoa não contempla o céu? Eu tenho para mim que a questão está mais relacionada com algo tecnológico. Nós agora, ao invés de olhar para lá, olhamos muito para o... sim. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, isso já tem tempo, foi em 2014, foi para uma cidade de Aimorés. Eu visitei o Instituto Terra do Sebastião Salgado, fotógrafo famoso, né? Fui com os alunos. E depois fui ao Pico da Bandeira. E nós andamos muito à noite. Noite que eu digo meia-noite, 2 da manhã, por estradas e céu lindíssimos. E muitos dos alunos começaram a mencionar, nossa, nunca tinha olhado para o céu. Eu nunca tinha reparado que tinha estrela no céu. Então, existe esse distanciamento das pessoas em relação às coisas naturais. Agora, o porquê, exatamente, eu não sei. Conforme mais nós estamos numa metrópole, como São Paulo, por exemplo, a cidade é muito clara, fica difícil enxergar algo no céu. Não, aí fica. Quando é mais escuro, você enxerga mais facilmente. E além disso, o corre-corre da vida acaba nos impedindo de olhar para o céu. É sempre olhando para frente e, na maioria das vezes agora, no celular. Mas é importantíssimo olhar para o céu, porque você para e olha para aquela lua cheia que teremos agora na sexta-feira e você começa a imaginar, até me arrepio só de pensar,
Quantas vezes essa lua já não iluminou a Terra? Por quantas gerações? Dinossauro, antes de estarmos aqui, tiveram a oportunidade de ver essa lua. E mais, se você para e fica olhando fixamente para o céu, você começa a mergulhar em Deus. Em Deus, isso é forte, hein? Mergulhar em Deus. Uma energia... Não é falar de Deus, é mergulhar, é sentir Deus em si. Sentir Deus, porque a energia espiritual de Deus, ela também reflete na Terra. Olha, doutor João, eu não consigo nem falar que é energia espiritual, porque é uma coisa tão grande, você olha aquilo e começa a mergulhar, isso é Deus, e começa a mergulhar naquilo e começa a ver como a gente é insignificante aqui na Terra, tão pequenininho. Mas se você fala desse Deus, você colocaria esse Deus como um Deus, uma energia forte e vamos dizer assim, que tem essa capacidade de movimentar um universo, é uma energia, não uma energia assim com formato humano, mas uma energia que transcende o nosso pensamento. Uma energia que transcende o nosso pensamento. Não é um Deus barbudo, é um Deus supremo, uma energia suprema que transcende nossa energia é pequena para interpretar. Mas quando a gente olha, a gente sente Você sente Deus? Eu arrepio quando falo disso, eu sinto Deus. Quando eu olho aquela imensidão e começo a permitir-me mergulhar ali, eu sinto que eu estou mergulhando em Deus, que Ele é uma coisa maravilhosa. Vamos mergulhar em Deus. Sexta-feira agora é uma lua cheia. E ao contemplar a lua e o firmamento todo, o professor Kleber fala, você está aproximando de Deus, independente de religião. Independente de religião. Sempre quando eu venho ao programa do Dr. João, eu acabo viajando um pouco nesses aspectos. Mas é que realmente é isso, é o que eu sinto, então eu tento passar para vocês. Verdade. Ô Kleber, quero agradecer. Até um outro programa. Muito obrigado, Dr. João. Muito obrigado a todos. E sexta-feira, lua cheia. À noite. À noite. Noite. Uma noite local linda. Escuro. Sim, pode apagar a luz também. Contempla o firmamento e a lua cheia, como a gente falou há pouco. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos e a Atualidades vai ficando por aqui. Hoje nós iniciamos o grande debate. Vamos sempre deixar formatado aqui também, em determinado momento a gente entra, trazendo coisas atuais. Obrigado, um abraço e até o próximo. A gente se vê por aí.